Alunos do oitavo ano, vamos para a correção da nossa atividade da semana passada. Uma atividade de reflexão, de compreensão textual, para que nós possamos exercitar essa prática da leitura, de entender o contexto das situações textuais que nos são apresentadas. Então, nós temos aí a primeira questão, nós temos uma tirinha, é preciso que nós façamos a leitura com atenção, não somente a leitura das palavras, mas também a leitura das imagens, para que a gente entenda o contexto da situação e possamos compreender o que está dizendo. Então, nós temos aí uma personagem e diz o seguinte: mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí, na próxima cena, o Cebolinha está olhando para outra personagem e diz: adivinha? Então, vamos para as questões objetivas. Primeiro, esse tipo de texto é poesia, notícia ou história em quadrinhos. Nós temos aí 3 gêneros textuais diferentes. E esse que nós acabamos de ler é o quê? História em quadrinho, caracterizada pelas imagens, pelo uso de balões, falas curtas, não é? Então, esse gênero é história em quadrinhos. A segunda questão diz que personagens aparecem no texto. Para que se responda, você tem que ter um conhecimento prévio sobre esses personagens que é da Turma da Mônica. Caso você não tenha acertado, não tem problema. Você pode não assistir, pode não conhecer, mas eu acredito que todos vocês conheçam esses personagens que são famosos, tanto na televisão, como também em alguns textos literários. Então, quem são os personagens nesse caso? Nós temos aí a Mônica e nós temos aí o Cebolinha. Então, a opção de marcar X é a segunda opção. Na terceira alternativa, deixa eu dar aqui um zoom para ficar melhor. Porque o Cebolinha não quer mais brincar com a Mônica? O Cebolinha, a fala dele é bem curta na história em quadrinho. Ele não fala muita coisa, então nós temos que entender o que ele gostaria de dizer através das cenas. Então, por que será que ele não quer mais brincar? Porque quer brincar com o Cascão? Porque a Mônica colocou o Cebolinha para ser a mãe e fazer todos os serviços? Porque ele está gostando da brincadeira? Então, pela cena, a gente tem que interpretar a reação do Cebolinha. Qual seria a resposta correta aí? Porque a Mônica colocou o Cebolinha para fazer todo o trabalho como se fosse uma mãe, né? Todos os serviços. Então, ele está gostando da brincadeira? Não, a fisionomia do Cebolinha não é de alegria. Então, a resposta correta também é a segunda alternativa aí do terceiro quesito. No quarto quesito diz o seguinte: como você percebe a reação da Mônica ao ouvir a resposta? Então, como é que você interpretou se a Mônica gostou ou não de ouvir aquilo que o Cebolinha quis dizer? Pela expressão do rosto ou pela resposta que ela deu? Pela expressão do rosto, né? Ela não se agradou da resposta do Cebolinha. A quinta questão diz assim: quem escreveu essa tirinha? Então, vamos voltar lá para a tirinha. Se nós dermos um zoom, abaixo da tirinha tem a fonte, ó. Maurício de Souza, certo? Então, a resposta da nossa quinta questão: quem foi que fez o Maurício de Souza? Então, é importante sempre que vocês, quando forem ler um texto, alguma atividade, observem a fonte de onde vem esse texto, quem escreveu, o ano, que é bem interessante. A outra informação nós também encontramos lá, em que ano a tirinha foi feita. Então, tá lá marcando, alternativa 3, 1999. A questão 7 e a questão 8 são respostas pessoais, mas também que tem que ter uma coerência. Você acha certo o jeito que a Mônica quer brincar de casinha? Por quê? Então, a Mônica ela deixa claro que a brincadeira dela é o Cebolinha fazer tudo. Então, será que é uma brincadeira saudável, que os nossos colegas vão gostar de brincar conosco se nós colocarmos eles para fazerem todas as tarefas sozinhos? Será que ali era mesmo uma brincadeira ou a Mônica estava explorando o seu colega Cebolinha? Então, refletir sobre isso e elaborar aí um texto para responder esse quesito. No oitavo, diz: você acha que o Cebolinha estava gostando da brincadeira? Por quê? Nós já dissemos lá em cima que o Cebolinha não se agradou da ideia. Então, você vai confirmar essa informação e explicar o porquê. Também é pessoal, porque ele estava cansado, porque não é a melhor maneira de brincar, porque os serviços eram exagerados, porque a Mônica explorou o Cebolinha. As respostas serão da criatividade de vocês, desde que sempre tenham uma coerência com o contexto. Tá certo? Essa foi a nossa atividade. Vamos continuar trabalhando.